Olá, eu quero saudar a você, o senhor, a senhora, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa saudação nós estamos dando porque nós estamos aqui para falar um assunto relacionado à Bíblia. E como crentes em Jesus Cristo, nós então estamos aqui te transmitindo essa saudação que é uma paz que sentimos com Deus e gostamos de compartilhar essa paz com as pessoas. Por isso, nós te saudamos assim, a paz do Senhor Jesus. Muito bem, estamos aqui hoje dando continuidade ao nosso programa relacionado a doutrinas básicas. Nós iniciamos já falando sobre alguns assuntos relacionados a esse tema e hoje nós temos mais um tema para falar sobre ele relacionado a doutrinas básicas da Bíblia. Por que nós estamos tendo esse programa? Para te dar esclarecimento a respeito de coisas da Bíblia que muitas vezes até você, o senhor, a senhora já ouviram falar, alguém já te disse alguma coisa ou aprendeu na infância, mas agora você vai conferir conosco aqui através da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós vamos conferir algumas informações relacionadas com as doutrinas básicas da Bíblia. O que é doutrina básica? É salvação, é a igreja, é o batismo, é Jesus Cristo, é a Bíblia. Então tudo isso está relacionado a coisas básicas a respeito da Bíblia, que é importante que você conheça. E hoje o nosso tema, nós vamos falar aqui alguma coisa muito importante que às vezes faz parte das suas indagações, das suas interrogações. Nós vamos começar exatamente com uma pergunta. Olha a pergunta é assim, vamos lá. A pergunta é, Jesus Cristo, ele veio salvar somente os bons? Essa é a pergunta. Já pensou nessa pergunta? Bom, então vamos dizer o seguinte, o que nós queremos dizer então com essa expressão, os bons? Aqui, nós estamos nos referindo àquelas pessoas que se julgam boas porque elas praticam o bem. E elas entendem que praticando o bem, elas estão aptas, estão preparadas para ir para o céu. E a nossa pergunta é, se essas pessoas vão realmente para o céu? Então, será que Jesus Cristo veio mesmo ao mundo para salvar somente os bons? As pessoas boas, as pessoas caridosas, será que ele veio para salvar somente os bons? Muito bem, aí agora nós vamos ver na Bíblia. Nós vamos ver na Palavra de Deus que Jesus, quando a Bíblia fala, né, que a Bíblia fala sobre quem Jesus veio ao mundo para salvar, o próprio Senhor Jesus, ele disse num dos seus evangelhos, Lucas capítulo 19, no versículo 10. Olha o que Jesus disse. Ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele próprio, Jesus, ele fala a respeito das pessoas que ele veio ao mundo para salvar essas pessoas. Agora, ao que se vê, as pessoas que são chamadas os bons porque praticam o bem, elas normalmente não se dizem perdidas, muito pelo contrário. Elas julgam até que já acharam o caminho, acharam a direção, acharam o caminho da salvação. E elas julgam isso através das suas práticas, as práticas de boas obras que elas realizam, o ato de elas fazerem o bem. Então, acho que com isso já encontraram o caminho da salvação. E, portanto, elas não se dizem necessitadas, elas não se dizem perdidas. Não, nós já achamos o caminho, mas não é bem assim. Olha outra coisa que o Senhor Jesus afirmou para falar a respeito do alvo de pessoas, as pessoas que foram alvo da salvação que Jesus trouxe da eternidade para nós aqui neste mundo. Olha bem, o Senhor Jesus, ele afirmou também que aqueles que necessitam de salvação são exatamente os necessitados, ou seja, aqueles que se dizem necessitados da salvação em Jesus. Olha o que ele disse. Ele disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 12, ele disse o seguinte, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Então você fala em médico, médico não é para quem está são, médico é para quem está doente. Quem tem saúde não precisa de médico. Então Jesus, ele veio para os doentes, ou seja, os necessitados. Agora, aqueles que se dizem ter saúde, aqueles que se dizem já encontrar o caminho, aqueles que dizem que já são pessoas de bem na vida, essas pessoas normalmente, não sei se você já percebeu, mas essas pessoas que se dizem boas, porque praticam o bem, elas sempre se julgam cheias de méritos, merecimentos, e isso diante de Deus. E a pergunta é a seguinte, você acha
que isso traz para as pessoas méritos diante de Deus? Muitas vezes até eles se gloriam de fazerem tais coisas, fazerem o bem às pessoas. Uns dizem que fazem mais o bem do que as outras e, portanto, elas têm mais recompensa, elas têm mais galardão, elas merecem mais. E olha, se há uma coisa que atraiu a misericórdia de Deus para nós, em termos de querer alcançar nossas vidas, não foi porque Deus viu em nós nenhum mérito, nenhuma obra que nós fizéssemos que sensibilizasse a Deus no sentido de Ele enviar Jesus ao mundo para nos salvar, não. O que Deus viu em nós foi pobres pecadores. O que Deus viu em nós foram pessoas derrotadas pelo pecado. O que Deus viu em nós, pessoas que estavam debaixo da condenação do pecado. Então, essa condição de necessitados, de doentes espiritualmente, é que levou Deus a nos enviar a salvação dele. Então, o que atraiu em nós o olhar de Deus para ter misericórdia de nós foi exatamente essa grande maravilha, a graça de Deus. Quando ele enviou o seu Filho Jesus ao mundo para morrer em nosso lugar e, portanto, por causa de Jesus, porque Jesus morreu em nosso lugar, nós então temos agora o direito à salvação. E não por sermos bons ou por sermos boas pessoas ou por praticarmos o bem. Então, é mais um esclarecimento que nós estamos dando aqui no nosso programa sobre doutrinas básicas. Então, essa doutrina básica da salvação, que não é pelas obras, mas é pela graça salvadora de Jesus, essa doutrina, é bom que você entenda bem isso, que isso seja uma bênção para a sua vida. Por quê? Porque a partir de agora, você vai poder ir lá na Bíblia e fazer a sua confirmação. Abra lá os textos que nós citamos e você vai ver que ali está escrito. Você vai ter a informação diretamente da palavra de Deus e não porque alguém te falou. Então agora, portanto, nós queremos deixar aqui essa palavra, essa doutrina bíblica a mais e desejar que você tenha muito êxito na sua vida espiritual, tenha realmente um verdadeiro encontro com Deus e que Deus possa abençoar muito a sua vida, do senhor, da senhora e também de todos os seus familiares. A paz do Senhor Jesus.